Vamos tratar agora mais sobre Nova Lima. A gente falou sobre Festa do Cavalo, mas agora tem outros assuntos importantes para tratarmos sobre a cidade, sobre a integração com a região metropolitana e os planos que a cidade tem para o futuro, especialmente do Legislativo. Está conosco aqui o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Thiago Almeida. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez na bancada no Start 98 News. Você já sempre esteve aqui conosco na programação da 98, no 98 Talks, mas aqui na primeira vez conosco. Bom tê-lo aqui, presidente. Como vai? Bom dia, né? Bom dia a todos, né? Vocês que nos recebem aqui. É uma satisfação, né? Mais uma vez estar com vocês e desse bate-papo nessa partezinha da manhã que é muito importante pra gente. Então vamos começar a nossa conversa e eu preciso tratar, claro, da maior dificuldade que o senhor e a Câmara teve recentemente com problema relacionado ao rompimento de adutora por lá. Em que pé estamos? Considera-se que está tudo pelo menos mapeado para a solução? E qual foi até o momento o tamanho do prejuízo apurado, inclusive nos trabalhos e na rotina do dia a dia dos vereadores? Primeiro, né, o prejuízo é imensurável, visto que é um prédio, né? Histórico, um dos prédios mais antigos que a gente tem em Nova Lima, um patrimônio histórico da cidade, e a gente tem um carinho muito grande pelo aquele prédio e pelo parlamento também, pela Casa Legislativa. Nós estamos com os trabalhos, por enquanto, até o momento, né, interrompidos. A gente teve que fazer isso, deixar os servidores em casa no momento, mas a gente já entramos com a limpeza, que eu acho que é a primeira que a gente tinha que fazer. Estamos catalogando o que vai ser feito, qual que é o nosso prejuízo real, para a gente voltar o quanto antes, que os trabalhos não podem parar, né? Sem previsão ainda de retorno. Sem previsão de retorno, mas assim, com toda a equipe, até né, nessa oportunidade agradeço aos nossos servidores da Câmara que estão assim, muito empenhados e dedicados para a gente retornar o quanto antes. Bom, Thiago, eu queria tratar um pouco também dos planos que Nova Lima tem para algumas áreas específicas. Nós já conversamos no passado e a cidade tem lá uma série de desafios, mas conta com uma questão que parece ser a mais importante para quase todo município. Tem condições de caixa razoavelmente favoráveis, e eu diria até muito favoráveis em comparação com outras prefeituras, para levar à frente os projetos que são do Legislativo, que são do Poder Executivo. Onde é que você alocaria as prioridades para esta atual gestão do prefeito João Marcelo e também da Câmara Municipal? O que é que Nova Lima precisa fazer e para onde pretende ir? Nossa maior missão hoje, né, é a mobilidade urbana. Não tem como não falar disso. Nossa cidade ela cresceu muito. A gente dobrou o número de habitantes nos últimos 15 anos. Dobramos também os investimentos que a gente tinha. O nosso orçamento, Nova Lima, hoje a gente pode falar tranquilamente, que é uma cidade organizada financeiramente. Nós temos uma capacidade de investimento muito alta, assim, uma das melhores do estado de Minas, né? E muito diferente da maioria dos municípios, né? E o orçamento é sempre também difícil para você lidar, sabendo que você tem que investir muito. E mobilidade urbana ela é cara, mas ela é necessária. É inviável estar do jeito que está, as pessoas com dificuldade de se locomover. Nós estamos com várias obras, intervenções que a gente tem que fazer, que eu acho que de fato vai realmente melhorar a vida do município, a saída da nossa cidade é a entrada de Belo Horizonte, né? Então não tinha como ser diferente. Nós estamos na entrada da capital, da nossa metrópole ali, e a gente tem essa dificuldade que eu acho que é a nossa missão nessa legislatura, a gente dá fluidez para o trânsito e a gente fazer intervenções necessárias. O senhor assumiu a presidência da Câmara Municipal de Nova Lima diante de um cenário em que houve um aumento de número de vereadores, né? Na última eleição, saindo de 10 para 15. Como que está a gestão, então, da presidência da casa, né? O que mudou a partir desse cenário de aumento de vereadores e a conciliação ali dentro do Legislativo? Primeiro, eu queria afirmar que eu sempre fui um defensor do maior número de representantes, né? Como eu falei, nossa cidade dobrou o número, a população nossa, e era necessário mais representantes para as pessoas terem a representatividade necessária. E isso fez bem para a cidade. Hoje, lógico que a gente tem a nossa dificuldade, que saímos, eu era presidente também com 10 e a gente foi para 15, né? Então, plenários mais extensos, mas debates importantes para a cidade. Pautas importantes estão sendo discutidas na Câmara a todo momento. Nossas plenárias, assim, 3 horas de reunião. Então, assim, 3 horas de discussão e muitas preposições boas. Tivemos muitos projetos de lei bons para a cidade e a gente tem um nível de discussão. Na última legislatura nossa foi muito bom e essa é mais amplo, né? A nossa dificuldade é a gente encaixar a ideia, a vontade, a boa vontade, todos ali, que eu acho que é uma dificuldade boa, né? Para convergir todo mundo para o mesmo caminho e a gente colocou o cidadão como prioridade. Quando você coloca como prioridade, não tem direita, não tem esquerda, a gente consegue, né, numa linha que o cidadão vai ser beneficiado. Deixa eu voltar a lhe perguntar sobre mobilidade, Thiago, para entender
eu quero pegar as duas pontas da cidade neste caso. A gente está tratando das obras do Belvedere como sendo uma solução para um problema que já teve uma solução parcial, sim, com uma alça que foi colocada, mas que claramente ela não dá conta sozinha de solucionar o volume de veículos que passa por lá diariamente. E do outro lado tem lá a reforma da Estrada Velha, sim, porque é uma outra tentativa também de criar mais um acesso bom para a cidade. As duas dão conta de resolver o problema? Ou assim, Nova Lima precisa de ter um plano maior, de mais longo prazo e com outras intervenções para além dessas duas? Nós temos assim duas dificuldades. Nós temos um plano diretor também que está defasado. Nosso plano diretor é de 2007, então ele deveria ter sido revisado em 2017, então nós já estamos atrasados, e muito atrasados, quase 20 anos de plano diretor. Então a gente precisa saber para onde nossa cidade está crescendo. Quando você não tem as diretrizes de crescimento, cresce desordenado, e realmente isso a gente tem que reconhecer que aconteceu em Nova Lima e está acontecendo. Então a gente precisa o quanto antes revisar, porque de nada vai adiantar a gente fazer tantos investimentos e sem saber para onde nossa cidade está crescendo e para onde ela pode crescer. Mas nós estamos com obras de intervenção, a estrada que liga até Sabará, ela vai desafogar e ela vai dar também oportunidade para as pessoas poderem transitar em outros municípios, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer na região metropolitana. A gente tem que interligar os municípios, porque assim, nós estamos uma grande metrópole e a gente tem que se enxergar como ela. Igual São Paulo se enxergou, Rio já se enxergou, Goiânia, Goiás está enxergando isso com Goiânia. Então, assim, a gente precisa pensar dessa forma. Nós temos as intervenções que estão sendo feitas no BH Shopping, temos a nossa alça, que é espécie de ferradura, que vai interligar, jogando na 356 direto para o Rio de Janeiro, que vai aliviar. Mas eu acho que a obra mesmo, que vai, pelo menos na questão do Vila da Serra ali, Belvedere, que vai resolver, vai ser a linha férrea. Uhum. Nós vamos precisar, sim, passar uma estrada ali para que a gente possa ligar direto no anel rodoviário, ter uma estrada de 6 pistas ali, porque cresceu muito, a população nossa cresceu muito, o número de prédios cresceram muito, e a gente pega ali 2, 3 moradores, cada um com um carro. Então, se a gente tem previsão de crescimento e a gente quer que a cidade cresça organizada, a gente precisa fazer investimento e vamos ter que fazer essa linha que vai ligar direto no anel rodoviário. Nesses 2 investimentos, nesses 3 que você mencionou, alguns deles contaram com aportes da iniciativa privada, outros, numa tríade aí de Belo Horizonte, Nova Lima e uma parte do empresariado também. Uhum. Eu quero te perguntar sobre esta linha férrea. Assim, você vê condições objetivas, Thiago, e estou tomando a liberdade de chamá-lo assim, de que só com recursos da Prefeitura de Nova Lima isso seja possível? Precisa de ter participação da iniciativa privada, precisa ter participação do governo de Minas ou do governo federal. Vocês têm uma ideia de como desenhar isso para os recursos serem destinados para essa obra? Ele vai ser um conjunto, A gente vai ter a necessidade, sim, dos empreendimentos, dos empreendedores poderem colaborar com contrapartidas que sejam direcionadas para lá. A prefeitura também vai ter que aportar. É uma obra que eu acredito que seja uma obra de um valor alto, mas que de uma solução imensurável, porque a partir do momento que você vai conseguir que as pessoas possam deslocar e não fique 2, 3 horas dentro do carro em um período de 3 a 5 quilômetros, acho que não tem, é investimento mesmo, isso não, a gente não pode considerar gasto, não. E vai ter que fazer um conjunto mesmo. Se a gente tiver a boa vontade do Estado de aportar também, já vejo um pouco mais de dificuldade nessa questão, sabendo como andam as finanças do Estado. Belo Horizonte, acredito que ela tem sim intenção de entrar, porque ali alivia também o Belvedere. Uhum. Nós temos 4 grandes hospitais ali no Oscar Niemeyer. Assim, previsão de construção de clínicas, que é saúde, é para todo mundo, As pessoas se deslocam hoje para ir para aquela região, virou uma região também hospitalar. Então a gente precisa, sim, um conjunto para a gente poder dar fluidez para o trânsito e ter uma solução definitiva. Ainda falando sobre mobilidade, eu queria repercutir uma agenda que a Câmara recebeu no início desse mês, que tratava sobre uma parceria público-privada para poder criar 11 terminais de ônibus na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Foi uma audiência que eu lembro que o senhor até criticou bastante a ausência de presenças do governo estadual nesse debate. A gente teve ali também representantes de Raposo, Rio Acima, que são cidades que seriam afetadas por essa parceria público-privada. E aí eu queria te ouvir, presidente, onde que está o problema nessa criação? Qual que é o ponto que está gerando todo esse burburinho entre essas cidades a partir da criação dessa parceria público-privada? Eu acredito em mobilidade urbana, ele é um conjunto, E a infraestrutura demanda muito para que isso possa ocorrer e funcionar. A gente não tem linha de móvel direcionada para Nova Lima.
Nós temos uma dificuldade muito grande de fluidez no trânsito. Nós temos um transporte público intermunicipal precário, né, que são as linhas que fazem, e aí de repente a gente depara com a construção de um terminal. Sem transparência do Estado, nós vereadores tivemos conhecimento na segunda-feira de manhã, um e outro conversando sobre essa audiência pública. Então já não teve transparência alguma. Então você entrar num município, né, eu falo, a vida acontece no município, as pessoas têm que ser ouvidas. As câmaras tinham que participar. Nós tivemos informações nos outros municípios também que foi da mesma forma. Acho que implantar um terminal sem discutir com a comunidade local, sem discutir com o legislativo, com o executivo e colocar por colocar, isso a gente não viu até agora a oportunidade do usuário de ter uma melhora. Nós vimos são minis rodoviárias que vão ser uma espécie de PPP, né? Vão ser gerenciadas por empresa privada. Quanto a isso, eu não sou contrário a isso. Mas a gente gostaria de ter informação e falar se a gente tem a necessidade ou não. Hoje a gente acredita que a nossa necessidade é da fluidez, a gente ter corredor móvel para lá. Então não contempla isso no projeto. A gente só viu o projeto da construção da rodoviária, que é o que foi nos apresentado e muito mal apresentado, por sinal. Então, assim, desde o princípio nós nos colocamos ao contrário porque a gente não teve esclarecimento. Né? E isso dificulta muito a nossa forma de passar para o munícipe, passar para o morador de Nova Lima e a gente entender também quais são as melhorias reais no dia a dia da população. Aí eu lhe pergunto, qual é a contrapartida ou de que maneira o governo do estado ajuda a cidade de Nova Lima ou ajudaria potencialmente? Como a gente já tem uma vivência, uma experiência com o estado, fizemos um acordo da estrada de Sabará. O estado abandonou. O dinheiro hoje total empregado na estrada de Sabará, mesmo o que está dentro do município de Nova Lima e a parte de Sabará, são recursos próprios do nosso município. Então a gente assumiu. Né? As escolas estaduais, nós tivemos a enchente em Honório Bicalho, né? Foi uma tragédia muito grande, escola ficou assim, foi totalmente coberta também. O investimento que teve na escola para a reforma voltar a funcionar foi do Caixa do município de Nova Lima. No Jardim Canadá acontece da mesma forma, estamos em situação precária lá e a gente está investindo, aguardando do Estado, a gente manda o dinheiro, deposita o dinheiro para que seja feita a reforma. Então a gente tem dificuldade com o básico, que dirá depois de uma implantação de um terminal. Será que o ônibus vai continuar passando nos bairros? Vai pegar o usuário lá no bairro dele, lá em Santa Rita, e vai levar em Belo Horizonte, igual faz? Ou o usuário vai ter que se deslocar até esse terminal? Igual acontece hoje na rodoviária, a gente entende que a rodoviária em Belo Horizonte ela atende toda a região metropolitana. Ela leva pessoas para o país todo. Entendemos a localidade hoje. E a gente viu que deslocar, quando a gente deslocou para... perdi o nome aqui agora, mas o outro ponto da rodoviária que a gente teve que deslocar lá para Amazonas, para Cristiano Machado, a dificuldade que as pessoas tiveram para chegar até lá. Né? Então, assim, a gente entende hoje que não tem benefício algum para o cidadão, principalmente quando você não tem esclarecimento e não tem dados concretos. Né? E essa é a nossa maior dificuldade. E a gente tem sim um receio que a gente vê hoje que o Estado pega e não dá conta de entregar. Isso é fato para todo mundo. Do ponto de vista de gestão metropolitana, e eu acho que essa discussão ganhou e pode ganhar muito corpo, inclusive com a presença do prefeito de Nova Lima agora, numa associação que pretende ser o espaço para se discutir isso. O senhor vê potencial para que Nova Lima e as cidades mantenham uma interlocução melhor? A gente viu já desde o início dessa atual gestão, o prefeito de Betim, Guimarães, a prefeita de Contagem, Marília Campos, o prefeito João Marcelo, o então prefeito Fuad Numan, todos eles dizendo, olha, nós precisamos melhorar a concertação entre todos nós, porque as soluções não estão partindo, e alguns deles até com críticas ao governo do Estado, por exemplo, por não fazer esse processo. Vai ter que ficar na mão dos prefeitos mesmo fazer isso, porque o governo não está se disponibilizando na medida que vocês esperariam, Thiago? Vai. Eu acho que passou da hora a gente se enxergar enquanto metrópole e assumir de fato. Né? Os prefeitos, a gente acredita muito que o João Marcelo pode contribuir com isso à frente da Grambel. Né? A gente tem Álvaro Damião aqui, que só de ter assumido o anel rodoviário, parabenizo aqui publicamente ele, de ter a coragem, né, o discernimento de entender que aquilo se passa por Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte assumir isso também, sabe? Falar assim, eu sou mãe aqui da metrópole, eu preciso entender isso, eu preciso ajudar os municípios ao redor, e a gente tem que se falar, a gente tem que se comunicar, tem que se interligar. Nós estamos toda hora dentro de um município do outro, a gente nem sabe onde é que é a nossa fronteira.
Então, a partir do momento que a gente passar a se enxergar como uma metrópole, a gente vai conseguir que as pessoas sejam impactadas diretamente, positivamente, né? A questão do Estado, assim, o nosso Estado tem zero investimento do governo federal, não é de hoje, é de muito tempo. Nós estamos há 20 anos, 25 anos discutindo o anel rodoviário. Tem que ter solução, né? Discutir todo dia, são vidas que se perderam ali, vários acidentes que a gente teve. Se a gente não conseguir resolver o anel rodoviário, que é um trecho que não é tão extenso, que é um trecho curto, se a gente pegar e falar assim, vamos resolver de fato. Então, Álvaro Damião, quando ele assume isso, eu acredito que a gente tem sim, né, políticos hoje na região metropolitana, essa comunicação que está tendo entre eles vai de fato impactar positivamente a vida das pessoas, que é o que a gente precisa. Esse é o único caminho, né? A gente vê São Paulo, como que funciona, mesmo aquele caos de São Paulo, e fala assim, funciona. A gente consegue, a gente está chegando num período que a gente não está conseguindo transitar dentro da região metropolitana. Você está levando num trecho de 10 quilômetros, 9, 5 quilômetros, nós estamos levando horas dentro do carro. Todo mundo está saindo 2 horas antes de casa, chegando 2 horas depois que sai do trabalho, né? Num trecho tão curto, com os municípios tão próximos, não deveria acontecer. Eu acho que é o que falta, essa união para que a gente tenha soluções concretas. O senhor falou que a mobilidade, e a gente estendeu o nosso assunto nesse ponto, é o principal ponto de Nova Lima hoje, que precisa ter esse olhar mais direcionado da Câmara, mas para os próximos anos aí de mandato, o que o senhor vê que pode, deve e vai melhorar com essa gestão na Câmara Municipal em Nova Lima? Eu tenho certeza que a gente está com uma dedicação muito grande, uma boa vontade, né? A população nos elegeu. Eu fui reeleito, né? Tive esse voto de confiança para a gente continuar no trabalho. Tive a oportunidade de ser reconduzido à presidência da Câmara, por unanimidade com os meus pares ali, né? Que nos confiaram a responsabilidade de conduzir para os próximos 2 anos também os trabalhos. Acredito que a gente tem muito a avançar, né? Nós temos muito trabalho, temos um município financeiramente organizado. Eu acho que passa muito pelo orçamento, a gente dá prioridade àquilo que realmente é necessário, pensar no coletivo, deixar as pautas pessoais de lado e entender que o munícipe, o cidadão que está ali todo dia, contribuinte, pagador de impostos, ele quer sempre o melhor. Ele quer a melhor educação, ele quer a melhor saúde, e nós temos condição de oferecer isso. E isso passa por muita coisa, passa por atrair investimentos. Não tem como hoje a gente atrair investimentos, grandes empresas, que é um município promissor igual o nosso, sem a gente falar assim, estamos aqui com um plano de mobilidade urbana, a gente vai investir. Nós estamos com uma linha de integração que vai sair de Honório Bicalho e vai ligar lá no Vale do Sol, próximo do Jardim Canadá, direto na 040. Isso vai ajudar também a contribuir e trazer outras empresas para fazer investimentos ali. Nós temos um município muito promissor, que está em crescimento, nós temos muito a entregar para a população, que ela pode contar para a gente, que nós vamos ter sim uma dedicação, um carinho muito grande e uma responsabilidade, acima de tudo. Antes de terminar a nossa conversa, eu não quero deixar de tocar num ponto que o senhor mencionou na entrevista, porque eu sei que ele, para a cidade de Nova Lima, ele é muito relevante, que é a discussão de plano diretor, porque ela tem a ver com o modelo de cidade que pretende crescer. O senhor já tem bases de como isso deve ser? Com prédios mais altos, mais baixos, é mais na região do Jardim Canadá, é mais concentrado no centro histórico, assim, tem algum desenho que a gente já pode apontar de como é que a Câmara e como é que o senhor está vendo, que caminho a cidade tem que seguir? Eu falo, né? Eu falava antes, Nova Lima era a cidade do futuro, hoje eu falo que ela é a cidade do presente, né? A cidade do presente, a cidade de oportunidades, e a gente ter essa responsabilidade de conduzir o plano diretor, discutir com a comunidade local, repensar, setorizar para onde que a gente quer indústria, para onde que a gente quer comércio, onde as pessoas vão morar e colocar isso tudo perto. Eu acho que isso é uma cidade inteligente. A cidade inteligente é a cidade que funciona. Que você não tem dificuldade de chegar na escola do seu filho nem no seu trabalho. Que você não tem dificuldade de se deslocar e ir no centro de saúde. Isso é uma cidade inteligente. Isso é a cidade que vai funcionar e eu sou um defensor disso. Que as pessoas possam morar perto, trabalhar perto e ter qualidade de vida acima de tudo. Então, quando a gente for discutir o plano diretor, a gente precisa pensar nisso tudo. Nova Lima comporta tudo. Nova Lima comporta os condomínios multifamiliares, comporta os prédios, comporta prédio da questão pública, privada, hospitais. Nova Lima tem essas oportunidades para todo mundo, é uma cidade de oportunidades mesmo. E a gente, enquanto legislador, nós temos essa responsabilidade de pensar a cidade que a gente quer hoje, mas sem esquecer que o que a gente quer hoje vai impactar diretamente o futuro das pessoas. Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Tiago Almeida, prazer tê-lo aqui conosco. Volte, claro, sempre em outras oportunidades, porque a gente precisa discutir, assim como estamos fazendo com Belo Horizonte, com Contagem,
E agora queremos fazer sempre com Nova Lima, com Pedro Leopoldo, com Lagoa Santa, com todo mundo para construir uma capital, mas uma região metropolitana integrada melhor. Obrigado pela presença, Thiago. Eu que agradeço, viu? Um bom dia para todo mundo e parabenizo vocês.